Isolado por parte de seus pares e agora abandonado por parte importante do consórcio de mídia que se instaurou no Brasil. Essa é a atual situação do ministro Alexandre de Moraes. Pode até não parecer em algumas situações, porque ele não recua de maneira alguma, ele continua dobrando a aposta, porque não resta outra opção. Ele sabe que o impeachment é inevitável, ele já esgotou as suas fichas, a última era o presidente Bolsonaro, e colocá-lo na cadeia, em prisão domiciliar, foi o maior erro que ele poderia ter cometido. E com isso ele conseguiu o isolamento no próprio Supremo Tribunal Federal e também agora foi abandonado por parte importante da velha mídia. Quer dizer, soltaram a mão dele, né? Meus amigos, há precedentes pelo que está por vir na história do Brasil. Antes do impeachment da Dilma, nós tivemos aí alguns sinais, alguns desdobramentos que ocorrem de maneira escalonada e de maneira organizada também. Eu consigo ver alguns desses sinais e eu quero comentar aqui o importante deles para vocês. Desde já eu peço compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Mas antes que eu possa comentar para vocês aqui esse importante sinal, na minha visão, eu quero comentar essa notícia aqui. STF recebe influencers para evento. A corte recebeu 26 influenciadores de diferentes perfis, nichos de conteúdo e regiões do país para divulgação de imagem positiva. Que imagem, hein, meus amigos? Olha aqui que imagem nós temos, hein? Quem diria? Olha, o que seria isso se não desespero? O Barroso disse que os ministros não estavam nem aí para a imagem da corte, eles não se preocupavam com a imagem, com a repercussão, que eles não se importavam com a opinião pública e tudo mais. Ora, se não se importa, por que está chamando os influenciadores para tentar melhorar a opinião? Isso aqui, meus amigos, já é um precedente, já é um sinônimo de queda, já é um sinônimo de que de fato realmente a coisa está feia. A Dilma fez algo parecido, investiu muito em propaganda oficial antes de sofrer o impeachment. Quer dizer, é uma tentativa ali realmente de ganhar popularidade, de tentar frear esse ambiente de impeachment que já é realidade. Já é realidade. Bom, e por que eu digo que já é realidade? Porque até a velha mídia trata como realidade. E quando a velha mídia já trata como realidade, bom, é porque realmente é algo palpável, é algo que está prestes a acontecer. Pode ser ainda esse ano, pode ser o ano que vem, daqui a alguns meses, não sei. Mas é fato que isso vai acontecer. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós voltaremos a ter liberdade e democracia em nosso país. E as coisas vão se ajeitando e voltando aos eixos, né? Sobretudo quando a gente eleger maioria no Senado o ano que vem, né? Se Deus quiser. Mas eu quero trazer para vocês aqui esse vídeo da velha mídia, mostrando o passo a passo do impeachment, como é que ele acontece. Cara, isso aqui é impagável, isso aqui é o maior sinal de que, de fato, o impeachment é uma realidade. Isso pode acontecer, olha só. Quais são os caminhos para que ocorra um processo de impeachment? Primeiro, número 1, apresentação de uma denúncia. E quem abre? Davi Alcolumbre. Pois é, presidente do Senado Federal. Aí, a análise pelo presidente do Senado. Cabe ao presidente do Senado, neste caso, Davi Alcolumbre, aceitar ou não a denúncia, tá bom? Bom, aqui a gente viu que, olha só, a CNN mostrando o passo a passo. Isso aconteceu no governo Dilma. A velha mídia, à época, né, raramente, mas à época, fez aqui esse mesmo demonstrativo, mostrando o passo a passo, como é que funcionava, quem é que recebia a denúncia, quem é que votava, etc. E agora a gente vê a mesma coisa. Então, o que já aconteceu? A apresentação da denúncia, já aconteceram várias apresentações. O Davi Alcolumbre, ele ainda não analisou, mas nem precisa, a gente sabe, né? Ele deve muito, ele tem processos parados lá no Supremo, mas há ali discordâncias, há interpretações, há talvez um artigo dentro do regimento interno do Senado que possa dispensar o Alcolumbre nesse caso, né? Que possa, inclusive, puni-lo por omissão, né? Não seria prevaricação nesse caso, tá bom? Até seria porque ele tem o dever de agir, né? Prevaricação é quando o funcionário público que tem o dever de agir e não age, né? Ele é omisso, então ele prevarica. Mas não é o caso, é mais específico, mais complexo também. Mas para simplificar, seria por omissão. Então o plenário da casa estaria acima da vontade ou do presidente do Senado, né? Mas estamos nessa fase aí, na análise da denúncia pelo presidente, tá?
E aí depois ela continua. Caso recebida essa denúncia, forma-se uma comissão para emitir um parecer. Analisamos, os pedidos dizem respeito a isso e aquilo. Tudo bem que essa parada é bem mais política, mas enfim, tem uma comissão, tá? Aí, item 4. Vai para o plenário. O plenário do Senado analisa o parecer, tá bom? Aí é necessário um quórum mínimo de 41 senadores para fazer o julgamento. E temos o próximo passo. Bom, aqui nesse passo, do quórum mínimo de 41 senadores para aceitação da denúncia, nós já temos. Esse é o ponto. Dentre os 4 ou 5 primeiros passos para o processo de impeachment, a gente já preencheu os 4, digamos assim, só falta um, que é justamente a aceitação da denúncia pelo presidente da casa, que, como eu disse, há ali maneiras talvez estão sendo estudadas e articuladas para dispensar a vontade de Alcolumbre, tá? Mas a gente já tem aí basicamente todos os requisitos tirando esse. E aí temos inclusive os 41 votos, tá? Eu acredito, meus amigos, que a gente tem mais do que 50 votos, tá? E acredito assim, sendo bem pessimista, acho que a gente tem bem mais que 50 votos, porque a maioria ali, a gente sabe, deve muito na justiça. Tem processos que não gostariam que fossem desarquivados lá no Supremo. O Gilberto Kassab, ele articulou ali junto à bancada do Senado, do PSD, né, no Senado, para que os senadores realmente assinassem o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e colocassem favoráveis. E somente por isso, e também para a questão da anistia, né? E somente por isso o Kassab teve um processo que estava arquivado, mandado de volta para o Supremo, a mando do próprio Alexandre de Moraes. Estava lá no TSE, se não me engano, o Alexandre de Moraes pegou e falou, não, manda para cá de novo que eu vou julgar. Então a gente sabe, né? E por conta disso, muitos senadores lá, talvez a maioria, não queiram se expor, entendem? Só que quando o processo ele for aberto e a gente ter voto sigiloso e tudo mais, cara, vai ser a esmagadora maioria que vai votar a favor. Vamos só terminar aqui o vídeo. O julgamento no Senado em si. Se for aceito, beleza, vamos abrir um processo, vai rolar. Aí vem pro julgamento, tá? E aí o Senado atua como um tribunal de julgamento, liderado pelo presidente da casa. Para a decisão final, são necessários votos favoráveis de 54 senadores. Então, é todo esse processo que precisa ocorrer para sair ou não um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso a importância do presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso. Se o presidente do Senado não quiser, se não tiver força política, isso aqui não sai, tá bom? Por isso, toda a pressão dos senadores para que ocorra de fato essa andança por aqui. Meia verdade essa parte final, né? É discutível e a gente talvez tenha maneiras de driblar aí essa situação, porque o Alcolumbre parece que ele tem mais medo dos processos que ele tem arquivado lá no Supremo do que enfrentar o povo nas urnas o ano que vem. Mas de qualquer maneira, meus amigos, essa exposição que a velha mídia está dando para o caso, e dessa maneira aqui mostrando o passo a passo, para mim já é sinônimo que de fato o impeachment é realidade. Agora realmente é só questão de tempo, sabe? E eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz porque a gente nunca esteve tão próximo de um processo de impeachment, né? E impeachment não é golpe, impeachment não é ser antidemocrático, é justamente o contrário. Impeachment é ser democrático, está na nossa Constituição a previsão do impeachment. O que a jornalista falou aqui foi apenas falar o rito que está na Constituição para o processo de impeachment. E ela esqueceu de falar também que assim que a denúncia for aceita, Alexandre de Moraes ele já é afastado do caso, do cargo, né? Então assim que a denúncia for aceita, ele já é afastado e não é mais ministro do STF. Aí, se por acaso o impeachment lá no final, na votação dos 54 senadores, ele for reprovado, não tiver 54 votos, aí sim ele volta para o cargo. Mas, como eu disse, a gente tem ampla maioria para aprovação e para o impeachment. Só não passa ainda porque, né, aquela coisa do um julga o outro julga um, acaba dificultando. Mas veja que nós temos maioria também para o fim do foro privilegiado. E Hugo Mota, querendo ou não, apesar dessa semana ele ter dado uma rasteira na oposição, ter voltado com a palavra novamente, ele vai ter que pautar essa PEC. O fim do foro privilegiado, ele vai ter que fazer isso. E quando essa PEC ela for aprovada por esmagadora maioria, porque até a esquerda vai votar favorável na Câmara, quando ela chegar no Senado, os senadores vão fazer a mesmíssima coisa, tirando os corruptos e os senadores do PT.
porque eles têm total interesse em continuar respondendo no Supremo, né? Os motivos deixa pra lá. Mas quando você tá com a corda no pescoço e você tem a oportunidade de tirar, o que você faz quando surge essa oportunidade? Você tira. Bom, o fim do foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é justamente isso, é tirar a corda do pescoço. E quando isso acontecer, o Brasil vai começar a se libertar de verdade. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.